Boa noite, Tássio. Tassiano Matos. Olha o Claudemir aí. Feito o convite. E aí? Oi, Ale, boa noite. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. E você? Maravilha, tudo certo aqui também. Ótimo. A imagem também está bem. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, professor Claudemir Cardoso. A gente tem um tema bem interessante esta noite, né? Pouco abordado de maneira geral por esse lado da América, né? É como se a parte dos demais países da América que não seja os Estados Unidos, não existisse pra gente, né? E a gente não se sente muito pertencente a esse universo. Muito por conta do tipo de colonização, né? E também por conta do desempenho, o papel que os Estados Unidos cumpriu. Mas, enfim, você foi brindado hoje, essa é a live do número 50. Eita, coincidência boa. Coincidência boa, número 50. É a live do Ale, o pessoal já sabe o que é, que tá rolando. Quem quiser saber que tá chegando agora, tem as outras lives. Eu tô começando a ficar prolixo, toda live explicar a live, tá danado, né? E o interesse é ouvir o convidado. Claudemir, obrigado. A Tatiana Magalhães, eu conversei com ela pensando num tema nessa área e ela não pensou duas vezes em dizer que você era o nome que poderia apresentar, ofertar uma visão, um panorama, uma leitura da América Latina nesse momento, né? Ou em perspectiva histórica, que você era um estudioso eficaz. A Tati, um beijo para ela, foi minha companheira de mestrado, de movimento estudantil, uma amiga de longa data. E, assim, passa a bola para você, para que você faça uma apresentação de você mesmo. Para quem chegar a saber, você é professor da CEUNI, né? Mas como é que é a tua formação? Como é que você... Eu já fiquei sabendo e fiquei bastante... A única coisa... Ninguém é perfeito, né, Claudemir? Já sei que é. Mas, enfim... Era muito predicado para você ser perfeito. Você é esporte. Então, provavelmente, você não é alagoano. Então, explica como é que é a tua trajetória, conta pra gente um pouquinho de você, tá bom? Obrigado, um grande abraço, seja bem-vindo. Obrigado, Ale, pelo convite. Um beijo também para minha querida amiga Tatiana Magalhães, né, que foi a responsável aí por essa nossa conexão. Nós já nos conhecíamos, né, pessoalmente, mas a Tatiana foi quem fez essa indicação, né, e agradeço muito a ela pela indicação e a você pelo convite, né? Claro. Primeiro falando aqui, né, ressaltando essa data tão especial, não só da sua live número 50, mas hoje, né, o feriado aqui, o 16 de setembro, que é o dia da emancipação política de Alagoas. Então, para o estado de Alagoas, para os alagoanos, é um dia de comemoração, né, pelos 203 anos aí da emancipação política do estado. Isso também me faz lembrar, como pernambucano, que sou da Revolução Pernambucana lá de 1817, que acabou não tendo êxito e gerou esse resultado, né, da separação. Mas, claro, isso já foi há muito tempo superado, né, não temos essa rivalidade fica só no futebol mesmo aí, entre os nossos clubes de Pernambuco, o Sport Santa Náutico, Salgueiro, que foi campeão esse ano, CSA, CRB. E aí, essa nossa saudável aqui, rivalidade Sport Flamengo, 87 é nosso mesmo, ninguém tira, então, fim de papo.
Sonhar é uma das coisas que melhor torna o homem livre. Fique à vontade. Tá certo. Bom, falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou formado em Direito, né? Sou mestre em Direito, né? Minha trajetória acadêmica foi pela UFAL, né? Pela Universidade Federal de Alagoas, que eu tenho aí o maior orgulho de dizer, né? Que eu sou cria da Universidade Federal de Alagoas, apesar de eu ter vindo lá de Pernambuco, sou natural de Garanhuns, a terra do Lula, né? E vim de lá e vim para cá, para Maceió, e estou aqui há 19 anos, né? Então, minha formação foi toda por aqui, pela Universidade Federal de Alagoas, tanto a graduação quanto o mestrado. E depois, né, começa aí a minha trajetória, agora em outubro, completando 10 anos lá de Faculdade CEUNE, né, a faculdade que tem aqui em Maceió, só aqui em Maceió, né, que eu trabalho lá como professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, e também como coordenador de pesquisa e extensão. E aí chega a minha outra atividade, né, que me traz a essa área, né, da democracia, que são as pesquisas, né, que eu já desenvolvo já há bastante tempo. Já são 7 anos aí fazendo várias pesquisas em várias áreas. Inclusive, né, uma dessas pesquisas levou a minha equipe para participar da Comissão Estadual da Verdade aqui de Alagoas, né, a Comissão Jaime Miranda. Terminou os trabalhos agora em 2018. Então, agora, né, a gente já tem um comitê da Verdade e Justiça, né? Se você ainda não participa do comitê, já faço de antemão o convite para você participar. Quando a pandemia passar, a gente deve voltar a se reunir, né? Que é uma extensão dessas atividades que a gente Uma fez lá. honra. Com certeza. E aí é um comitê bastante diverso, né? Você tem lá personalidades como a Valéria, né? Que foi a reitora da UFAL até pouco tempo, né? Que agora vai ser candidata a prefeita. Você tem o Magno, né, da UP, o pessoal da UP está lá presente também. Tem o pessoal da pesquisa, como eu, outros pesquisadores da UFAL, né, o Fernando Medeiros, entre outros. Né? O Geraldo Magela, né, historiador famoso, o Ticianelli, assim vai. Então tem vários nomes lá que estão presentes no comitê, e eu faço parte também dele. E, além disso, né, as outras pesquisas, incluindo esta que eu fiz, a última, né, que terminou agora em agosto, com a professora Tatiana, sobre a democracia e a análise de discurso, né, no caso aqui específico de 4 países: Brasil, Bolívia, Venezuela e Argentina. A gente está finalizando essa pesquisa e deve divulgar aí os resultados no seminário que a gente vai fazer no próximo mês, né, no evento que a gente tem da CEUNE, que é o ENIX, o Encontro de Iniciação Científica. Bom, nesse trabalho todo, né, aí tivemos que fazer uma pesquisa mais abrangente sobre a democracia. E, de fato, né, você falou e disse aí no início dessa nossa live, né, que a perspectiva de democracia é vista de uma maneira muito centralizada, né, tanto do ponto de vista de se analisar que democracia é só o que tem lá nos Estados Unidos, naquele modelo deles, ou naquele modelo da social-democracia europeia. E o que não se adequa a esses dois modelos, até geograficamente falando, que está fora, né, do continente europeu, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, não seria democracia, ou seriam formas, vamos dizer, menores, né, formas não tão importantes de democracia, mas não é verdade. A democracia ela existe aí em todo o planeta, com suas diferentes, né, variações, com suas diferentes nuances. Né? Então, analisando aqui o nosso tema, né, chegando ao nosso tema sobre a democracia na América Latina, claro que tem muito pano para manga, né, tem muita questão aqui a ser analisada. Eu vou restringir a análise à questão atual mesmo, né, ao nosso século XXI e tudo mais, mas, assim, há necessidade de, claro, se ter aqui o conhecimento também do que aconteceu, né, não se pode esquecer jamais o que aconteceu desde o nosso processo de independência, aquela independência formal, que não se confirmou como independência cultural, econômica e tudo mais, porque deixamos, no caso do Brasil, deixamos de ser independentes de Portugal para nos tornarmos dependentes de Inglaterra, depois Estados Unidos, né? Então, continuamos sendo quase que como se fôssemos neocolônias, né? E agora esse movimento se intensifica novamente no século XXI, com essa ascensão desses desgovernos atuais, não só no Brasil, mas também em outros países. Então é preciso analisar isso também. Aquela situação que, por exemplo, o Leonardo Avritzer, né, um grande cientista político aqui de Minas Gerais, ele escreveu um livro recentemente, né, O Pêndulo da Democracia. Essa alegoria do pêndulo é muito interessante para mostrar como a democracia no Brasil ela se desenrola, né?
ali desde o início da República até hoje. Então, nós vamos ter realmente esses momentos de oscilação em que vamos ter momentos de democracia e momentos de ditadura. E agora, no século XXI, né, como eu vou falar daqui a pouco, é até mais complicado, porque agora as nuances são diferentes. No século XX era mais fácil, você conseguia detectar o que era uma democracia e o que era uma ditadura. Né? Você tinha os dois extremos. Hoje você não tem mais dois extremos. Você tem entre esses dois extremos várias outras segmentações. Né? E aí onde você vai ter a distinção hoje entre democracias fortes, democracias medianas, fracas, até chegar às ditaduras. Né? E até dentro do modelo de autocracia, né, de governos autoritários, você já não tem mais só a ditadura, né, militar e tudo mais, você tem outros modelos também ali nessa transição. Então, analisando inicialmente essa situação, né, como se fala, o estado da arte, né, da democracia na América Latina, a gente vai encontrar algumas situações padrão. Né? Por exemplo, a gente vai encontrar governos bem relevantes hoje de centro-esquerda, apesar de todas as dificuldades, né, que esses governos têm encontrado. A Argentina com o Alberto Fernandes e o López Obrador, o AMLO, lá no México. Né? São dois movimentos bem interessantes. O kirchnerismo aí que vem com essa outra visão do Alberto Fernandes, uma visão talvez mais conciliadora, e o Morena, né, o movimento lá que foi criado no México, de centro-esquerda, que tem o López Obrador. Mas hoje são poucos governos de esquerda que nós temos, né? Diferentemente da década passada, em que tínhamos um movimento exatamente contrário, né? Que você tinha muitos governos de centro-esquerda. Hoje o que nós vemos na América Latina é uma difusão de governos que tem aí características claramente neoliberais ou até mesmo ultraliberais, né, que são de extrema direita ou de direita, né, e aí incluído o Brasil, vem a Colômbia, o Equador, Paraguai, Chile, Uruguai e assim por diante. Você tem aí governos com nuances autocráticas, né, já, né, caminhando realmente, se não são ditaduras, estão quase sendo, como é o caso, por exemplo, do próprio Brasil, né, que depois vamos falar disso melhor, mas você tem aí, por exemplo, El Salvador, né, que tem um presidente que em fevereiro ocupou o Congresso, né, e disse que faltava muito pouco, né, ele só não deu o golpe porque não quis, né, apesar de não ter nenhum deputado do partido dele lá no Congresso, mas segundo ele, ele teria força para dar o golpe, né, porque o povo estava do lado dele. Então você tem esses governos aí, né, que são comuns, inclusive, na América Central, e que volta e meia reaparecem. Você tem o Daniel Ortega, lá da Nicarágua, né, que ficou um mês sem aparecer, né, por conta da Covid, ninguém sabia do resultado nem do paradeiro dele, ele não dava solução nenhuma para a pandemia lá. A Bolívia, né, que foi vítima do golpe recentemente, né, ano passado, e agora tem a Jeanine Áñez, que é a presidente, golpista, claro. A Venezuela, que tem essa questão dessas nuances, mas depois é melhor explicar isso, né, porque sempre vem a pergunta, Venezuela e Cuba, como é que são? Calma, né? E o Brasil, como eu falei, né, que entram nesse rol. E aí, os países que passam, né, por golpes suaves, né, ou não tão suaves assim, como aconteceu aí nessa última década, Honduras, né, com o Zelaya, o Paraguai, né, com o Lugo, o Brasil, o golpe contra Dilma, e a Bolívia agora contra o Evo Morales. E os países que sofrem embargos e sequestros de bens, de ativos, né, pelos Estados Unidos, que aí entram especialmente Cuba e Venezuela, que aí é impossível você analisar um contexto de democracia ou falta de democracia nesses dois países sem analisar esse aspecto. Daqui a pouco eu falo mais disso. E agora, né, recentemente, né, se não, nos últimos dias, o Peru, né, que está sofrendo, continua sofrendo com a crise política, e agora o presidente, o Vizcarra, vai ser submetido a um processo de impeachment. E ele era o vice, né, do anterior, que tinha saído do poder, inclusive com questões aí que envolvem também a Lava Jato, então tem toda uma implicação internacional. E aí é onde eu chego para que a gente possa analisar melhor essa questão das democracias aqui no nosso continente. Para que a gente tenha uma visão ampla, mas ao mesmo tempo bastante tópica ali, bastante detalhada dessa questão sobre a democracia no nosso continente, né, nessa nossa parte aqui do continente que fala espanhol ou português ou outros idiomas, né, menores ali, você precisa ter em mente três situações aqui, base. Primeiro, a questão da influência dos Estados Unidos.
que isso é uma coisa única, né? Porque nos outros continentes você não observa essa influência tão forte. Aqui sim, né? Aqui os Estados Unidos sempre tratam a nossa região como o quintal deles. Isso fica muito claro quando você vai vendo o que acontece lá com os países menores, né? Em território ali na América Central, no Caribe, e agora aqui também na América do Sul, né? Com essa subserviência aí terrível que o Brasil tem tido com os Estados Unidos, né? Entregando a base de Alcântara, fazendo leilões aí para entregar, né? Não vai entregando a Petrobras de bandeja, mas vai entregando pedaços, daqui a pouco não sobra mais nada, e assim vai, né? Então essa situação de subserviência vai mostrando, né, que os Estados Unidos têm esse papel fundamental aqui nessa influência, né, sobre a democracia ou a falta de democracia. Vale lembrar que sempre, né, os Estados Unidos foram conhecidos aqui na nossa região por exercerem a chamada diplomacia do canhão, né? Então, os americanos sempre exerceram esse tipo de diplomacia. Ou os países aqui faziam o que eles queriam, ou eles ameaçavam invadir, ou bombardeavam mesmo, né? Se não bombardeavam por conta própria, terceirizavam isso, como aconteceu lá no golpe contra o Salvador Allende, né, que acabou sendo assassinado no bombardeio no Palácio de la Moneda, lá em Santiago, no Chile. Não foram os americanos que passaram lá com os caças bombardeando, mas, né, a premissa disso tinha acontecido aqui, né, não se concretizou com a Operação Brother Sun, né, que já foi confirmada, né, que os americanos trouxeram, né, uma pequena frota de navios ali para a costa brasileira, para que, caso houvesse a resistência do João Goulart, né, do Jango, seria bombardeado lá o Palácio do Catete. Não foi necessário isso, mas depois serviu como laboratório para o que aconteceu na década seguinte no Chile, né? Então, é necessário sempre analisar essa questão e eu volto depois para falar dela mais um pouco, né? Bom, outro ponto aqui é o papel das classes, das elites e das classes médias, né, nesse modelo da estabilização ou da instabilidade democrática. A depender do país, né, que a gente analisa, você vai encontrar as elites sempre ali subordinadas aos Estados Unidos, a uma metrópole, né, que seja, ou a antiga metrópole, Espanha, Portugal, ou depois a Inglaterra e depois os Estados Unidos, né, sempre há essa subordinação, e aquela tentativa de saque do Estado, né, e da sociedade, e a classe média que tem suas variantes, né, como Gessé Souza deixou bem claro nesse livro aqui, a classe média no espelho, né? Então ele coloca aqui que existem três, né, nuances da classe média: aquela classe média alta, que está sempre associada à elite, né? Faz-se ali um pacto. Olha a Tati aí, presente. Atrasada, atrasada. Olha a hora.